A paz do Senhor Jesus, Deus abençoe tua vida. Estamos aqui mais uma vez na continuação do curso Oratória, curso Homilética. É um curso completo, avançado. Aqui nós iremos aprender muitas coisas que nos traz muitas informações, como tirar o medo de falar em público, que seja para uma pessoa, que seja para 10, para 100, para 1000 pessoas. Até mesmo como você possa ministrar a palavra de Deus. Antes também você preparar um sermão, né? Toda vez que você for assumir a tribuna, assumir o altar, você tem que estar preparado, capacitado, também cheio do conhecimento de Deus. Porque a palavra de Deus diz que o povo perece por falta de conhecimento. Crescei na graça e espírito, mas também no conhecimento. Toda vez que você está numa congregação, círculo de oração, até mesmo no evangelismo, ou quando você recebe um convite para fazer uma missão, né, na obra de Deus. Aí você acaba, né, recebendo uma oportunidade e acaba rejeitando. A partir de hoje, a partir de agora, você nunca mais irá rejeitar. Às vezes você diz assim, mas eu sou igual o Moisés, não sei falar, não sei pregar, não sei expressar. Mas Deus disse para Moisés, Moisés, deixa eu te usar, Moisés, abre a tua boca, colocarei palavras, né? Deus quer te usar, que seja na cura, que seja na libertação, palavra de exortação, né? Tudo Deus quer estar contigo, aonde você estiver. Ele está contigo, mas Ele quer te usar. Amém? Não perca agora a sua atenção nesse estudo. É a última matéria do curso Oratória. Se porventura você que está assistindo queira, né, participar desse curso, queira também adquirir esse curso, que é o curso completo, seja bem-vindo. É só ir lá na descrição, lá está o meu contato, é só você me chamar no privado para que eu possa te passar todas as informações, né? Todos os cursos que estão sendo anunciados aqui, que estão sendo ensinados, no final terá o seu certificado. Tem curso que tem a credencial, amém? É só me chamar lá para que eu possa te trazer e te passar todas as informações, amém? Está preparado? Está com caneta? Um caderno? Está focado aqui? Isso, parabéns. Agora, nós aprendemos na primeira aula, né, os conteúdos da matéria. Na primeira aula foi ensinado o que é oratória. Nós aprendemos, né, sobre o que é oratória, aprendemos também sobre a postura de um pregador. Aprendemos sobre a voz do pregador. Tem muitos pregadores por aí, né, não tem o curso de oratória, mas faz as coisas tudo errado. Quando começa a falar, ou talvez assume o microfone, acaba, né, se transformando. Aqui eu estou falando com você normalmente, mas tem pregador, antes de assumir o microfone, fala normal, mas quando assume, já transforma, já muda de voz, já muda de comportamento. A obra de Deus não precisa disso. A obra de Deus tem que ter sinceridade, tem que ter ordem e decência, tem que ter sabedoria, né? Tem que saber falar diante do povo, para que o povo possa ouvir a palavra de Deus. O povo precisa receber o verdadeiro alimento. Amém? Seja simples, seja cheio do Espírito, mas não precisa mudar de voz. E também aprendemos sobre dicas para controlar o medo de falar em público, erros de oradores que não crescem, tem muitos pregadores que não crescem, dicas gerais para o orador. O orador, né, quer dizer o pregador. Aula 2 que nós aprendemos, a introdução homilética, os problemas da prédica, verdades que o pregador precisa saber,
porque existem pregações desagradáveis, como falei. Quando um pregador prega de forma errada, acaba pregando forma desagradáveis, né? Se você for assistir da aula 1 até aqui, você vai ouvir, vai aprender e vai saber que a partir do dia você assume o altar, assume a tribuna, você está pregando diante de Deus e depois para diante do público. Da mesma forma que você prega o sermão, a mesmo sermão que você pregou, Deus irá te julgar, até mesmo no louvor. Tome muito cuidado no que você vai falar para o povo de Deus. Tome muito cuidado como foi o preparatório do sermão que você vai ministrar. Porque qualquer, vamos falar aqui agora, qualquer vacilo, Deus vai te julgar através do sermão que você preparou. Então, prega a verdade, prega o que está na palavra de Deus. Não acrescenta e não diminua aquilo que Deus colocou na tua vida, nas tuas mãos. Tenha responsabilidade. Seja um homem e mulher de Deus, aonde você estiver. Amém? Perguntas-chave que o pregador deve fazer, como observar o texto. A aula 3 que nós aprendemos foi informações importantes, classificação de sermões, como escolher o texto, divisão do sermão, exemplo de esboço. A aula de hoje é classificação de sermões, sermão temático, sermão textual, sermão expositivo e também exemplo de sermões. Agora nós vamos entrar aqui agora a aprender sobre classificação de sermões. As obras homiléticas diferenciam 3 tipos de sermão. Primeiro, sermão temático, que é chamado de sermão tópico, cujos argumentos resultam do tema, independentemente do texto. O segundo é o sermão textual, cujos argumentos são tirados do texto bíblico. E o terceiro é sermão expositivo, cujos argumentos giram em torno da exposição exegética completa do trecho bíblico em pauta. O sermão temático gira em torno de um tema, o textual em torno de um texto e expositivo em torno de um assunto. O sermão temático, o tópico, é aquele cuja divisão é extraída do tema. Em outras palavras, divide-se o tema e não o texto de onde o texto é extraído. A fonte do sermão temático não é o texto bíblico, e sim o tema. Divida-se o tema e não o texto de onde o tema foi extraído. As divisões de argumentação devem ser extraídas do tema. Cada divisão da argumentação deve basear-se em uma referência bíblica. Logo, as divisões que o estruturam podem ter base em diversos textos. O sermão temático possui uma ideia central transmitida através do tema. Uma desvantagem do sermão temático é que o pregador desenvolve sua mensagem baseada no tema que ele escolheu ou elaborou, e não baseado em um texto bíblico. Portanto, se não tomar cuidado, pode manipular o texto a seu belo prazer e ferir as regras da exegese. O primeiro é o tema ou o título, que nós vamos aqui aprender agora os exemplos de sermão temático. A importância, a oração. Antes de ministrar, tenha, uma vida de oração.
antes de pregar, né, tem que ter uma vida de oração. Não adianta pregar de qualquer maneira. Um crente tem que ter intimidade com o Pai. Jesus, ele venceu a tentação no deserto. Mas depois que ele venceu a tentação, ele vai, né, assumir a tribuna. E quando ele foi no altar, está lá em Mateus, também em Lucas, ele pegou e sentou na cadeira de ministro. Só pode sentar na cadeira de ministro quem venceu a tentação. E quando ele sentou, pegou um livro e foi aberto e também foi lido na mesma hora. E todos fintaram os olhos para ele, porque só pode assumir a tribuna quem venceu a tentação. Ou seja, a oração é vencida, o pecado é vencido através de oração. Quer vencer o pecado? Ore, fale com Deus, fale com o Pai. Ah, mas eu estou fraco. Um crente fraco é mais forte 1000 demônios de pé. Tem que ter uma vida de oração. Não adianta falar para o povo de Deus de qualquer maneira. Deus quer falar para o povo como? Através da sua vida. Você é instrumento dele. Você é a boca de Deus. Você é profeta, profetiza dele. Mas nunca esqueça, nunca acrescenta aquilo que Deus não falou e não mandou fazer. Segundo o texto bíblico, é lá em Daniel, capítulo 6, versículo 10 e versículo 11, né? Você vai pegar esta passagem, você vai meditar, e o terceiro é introdução, né? Você vai montar uma introdução como base no exemplo de Daniel, despertar a igreja para a necessidade e bom hábito da oração. Daniel, ele tinha o costume de ter uma vida de oração, porque nós, né, no século 21, não podemos ter uma vida de oração. Porque tem igreja que tem uma vida de oração, porque outras igrejas têm uma vida de conhecimento. Temos que ter os dois lados. Não adianta ter só oração e não tiver conhecimento. Não adianta ter conhecimento se não tiver uma vida de oração. Tem que ter os dois. Os dois têm que andar lado a lado. O quarto é argumentação ou desenvolvimento, que é o primeiro ponto. A oração é o melhor remédio contra a ansiedade. Tem muitas pessoas que, antes de assumir a tribuna, assumir o altar, né, além de não preparar a introdução, o sermão, tem uma vida de ansiedade. Aí acaba, né, ele fica tão ansioso, quase não fala direito para o povo ouvir. Aí começa a pegar o microfone, começa a tremer de nervoso, começa a suar frio, começa a gaguejar, começa a falar de forma tudo errado. Aí pega um texto, isola aquele texto ali e não fala, né, quais são o que deve ser falado, aonde aconteceu, quando aconteceu, aonde, né? Quem é o tal o ator, né, do autor do livro. O subponto, Daniel ficou ansioso com a situação e foi orar. Daniel teve um momento de ansiedade, mas ele foi orar. Por isso, entrou ansiedade, vá orar, faça Deus, tire essa ansiedade de mim. Aplicação, Filipenses, capítulo 4, versículo 6 e o 7, não andem ansiosos, orem, tem que orar para que Deus possa tirar essa ansiedade. Segundo ponto, antes da ação, recorra à oração, né? Antes de você agir, ore. Antes de você planejar, ore. Antes de você assumir, né? Ore. Tudo tem que ter uma vida de oração. A aplicação, lá em 1 Timóteo, capítulo 2, versículo 1, a oração deve ser nossa primeira atitude. Tem que ter, né? A nossa primeira coisa que nós temos que fazer, ore. Até mesmo quando Deus te revelar, ou ele te
né, orientar algo, até mesmo uma mensagem que ele colocar no teu coração, ore primeiro para depois agir, né? O 5, a conclusão, o resultado da oração foi o livramento de Daniel da cova do leão. Olha só a oração de Daniel. A oração deu livramento de Daniel na cova dos leões, né? E no final, quando você acabar de ministrar a palavra de Deus, né? Quando você falar sobre a oração para o povo de Deus, tem que ter uma vida de oração. No final da mensagem, você vai fazer o quê? Convidar a igreja a praticar a bíblica da oração. Faça um apelo. Agora, o tema ou o título, a importância da confissão, segundo o texto bíblico, 1 João, capítulo 1, versículo 9, a introdução no que consiste a confissão quando devemos confessar. Nós falamos sobre a oração, agora é o momento de confessar. 5, argumento ou desenvolvimento. Primeiro ponto, o que devemos confessar, né? Temos que confessar o quê? Que é o subponto, nossos pecados. Está lá em Provérbios, capítulo 28, versículo 13. Temos que confessar os nossos pecados. Para quem? Para o nome de Jesus. Romanos, capítulo 10, versículo 9. Temos que confessar nossos pecados para Jesus, né? É o subponto. E o terceiro, que é o segundo ponto, é como devemos confessar. Como? Agora aqui está a resposta. Subponto com arrependimento e sinceridade. Salmos 32, versículo 5. Aqui está a resposta. A confissão, nós quando for confessar para Jesus, temos que ter o arrependimento e sinceridade. Sem arrependimento, não há a confissão. Judas traiu Jesus, ele entregou Jesus para aqueles homens, depois jogou aquelas moedas, né, devolveu a moeda para aqueles homens, e depois correu e suicidou. Judas estava lado a lado de Jesus, né, traiu Jesus, e teve a oportunidade de se arrepender, mas o que aconteceu? Não se arrependeu. Mas você tem a oportunidade de se arrepender. Pecou, se arrepende com sinceridade. Não adianta pecar agora, amanhã continuar pecando. E subpondo a Deus e aos nossos líderes eclesiásticos. Não adianta também confessar somente para Deus, para Jesus. Temos que confessar para os nossos líderes, que é o pastor, o anjo da igreja. Temos que confessar. Está lá em Tiago, capítulo 5, versículo 16. Se Deus colocou um líder em nossas vidas para te ajudar, orientar, né, tem que confessar para eles. Por quê? Se fosse assim, vamos pegar na Bíblia agora. Se Deus não colocasse sacerdotes, né, que é os anciãos, os pastores, agora imagina se fosse anjos. Qualquer uma brechazinha, uma mancha na nossa vestimenta, o anjo não teria nem nos ia perdoar. Ia pegar a espada e matar geral. Portanto, Deus colocou homens, sacerdotes, para nos liderar, para estar conosco. Portanto, confessa para o teu líder, né? Temos que saber também, não é qualquer pessoa que você vai confessar. Tem uns que levam informações para outros, mas a primeira coisa que você tem que observar, um líder, o testemunho, o caráter, se realmente é um homem de Deus. A Sulamita, ela deparou com o profeta Eliseu uma vez só. Ela falou para teu marido, esse é um santo homem de Deus, porque ele deu testemunho de crente, né? Ele tinha uma vida uma vida com Deus. Agora conclusão, mostrar
e conscientizar seu público da necessidade da confissão. E depois fazer o apelo, convidar todos à prática da confissão. Primeiro, você vai fazer apelo para que o povo possa ter uma vida de oração. Também tem fazer um apelo para que o povo possa vir se arrepender, confessar os teus pecados. Toda mensagem que você for ministrar, faz o apelo para que o povo possa vir, confessar os teus pecados e também se entregar para Jesus. O sermão textual. Esse tipo de sermão tem a mesma regra e princípio válidos para os temáticos. A divisão é a mesma. É aquele que se baseia em perguntas feitas ao texto, tais como onde, que, quem, por quê, para quê. As respostas são dadas pelas declarações de que o texto é constituído. Deve conter texto, tema, divisão, sendo que tanto o tema quanto as divisões são derivados do texto e seguem rigorosamente sua ordem natural. Quer ver um exemplo? Romanos, capítulo 1, versículo 16. Não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Tema geral é o poder do Evangelho derivado do texto. Você pega esse versículo, né, você vai montar um sermão. Através dele você vai fazer o quê? Olha o exemplo de sermão que você vai poder montar. Olha os pontos que vai nos sugerir. O desenvolvimento e seus pontos sugere A. O Evangelho é o poder de Deus. B. O Evangelho é o poder de Deus para a salvação. O terceiro, o Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. O sermão textual é útil para explicar as Sagradas Escrituras, pois fundamentar-se exclusivamente nelas. Por isso, exige do pregador profundo conhecimento da palavra de Deus, ofereça ainda a vontade de levar o pregador a estudar constantemente a Bíblia, né? Um versículo, você pode montar vários sermões. Eu te dei aqui mais ou menos 3 exemplos que você pode estar montando. Aí você pode estar ali, né? Por isso que o pregador tem que ter uma vida de oração, né? Tem que ter uma vida de conhecimento. Não adianta só ter a Bíblia, botar no braço, acabou. E deixa, aí quando chega em casa, depois do culto, coloca a Bíblia assim da estante, nem lê a palavra de Deus, nem medita. Como é que é ser um pregador? E não adianta não ter conhecimento dos cursos teológicos. Tem que ter curso de formação, tem que ter pelo menos básico teologia. Aí quer ser um pregador, mas vai alimentar as ovelhas de Cristo de qualquer maneira, de qualquer forma. Outro exemplo de sermão textual, né, o texto bíblico, lá em Filipenses capítulo 2, versículo 5 até o 8. O tema buscando a atitude de Cristo. Que Paulo, né, através da introdução que você for montar o sermão, através dessa passagem do capítulo versículo, a preocupação de Paulo com o modelo que os filipenses seguiram. Quem é o seu modelo? Paulo estava, né, Paulo tinha uma preocupação muito grande aos filipenses. Porque quem é o teu modelo? O meu é Cristo Jesus. A argumentação e o desenvolvimento, primeiro ponto foi: se esvaziou. E o subponto, devemos renunciar o nosso eu. Lá em Mateus capítulo 16, versículo 24, o povo estava vazio, né? E deve fazer o quê? Se renunciar. Era tanto eu. Tem pregadores que ficam, eu faço isso, eu faço aquilo, eu fiz aquilo. Tudo eu. Acaba ficando vazio. Esquece que quem faz é Cristo Jesus. Jesus Cristo.
Segundo ponto, se humilhou em busca da humildade. Mateus 18, verso 4, né? Tem que se humilhar em busca da humildade. Tem que ter humildade. E o terceiro ponto é obedeceu, que é ter uma vida de obediência. Subponto, às vezes a obediência é fazer o que não queremos. Jonas teve uma missão de levar a palavra na cidade de Nínive, levar a palavra de arrependimento, salvação. Mas o povo, né, era um povo incrédulo, mas Jonas sabia quem era o povo. Jonas, ele tenta sair, né, do caminho que ele estava seguindo e acaba se escondendo no barco e acaba sendo engolido pelo peixe. E mesmo assim, Deus teve misericórdia dele, levou novamente lá na cidade que deveria ser, né, ter pregado. Conclusão: Cristo é o nosso maior exemplo a ser seguido. Jesus é o nosso exemplo, é o nosso modelo. O sexto apelo: convidar os ouvintes à busca ter atitude de Cristo. Faça o apelo para o povo ter atitude como cristão. Outro exemplo de sermão textual. Texto bíblico, João 10, verso 9. Tema ou título. O tema você pode fazer como esse tema aqui, ou título: A Porta para a Salvação. Né? Você vai pegar o livro do João, capítulo 10, verso 9. Aí o título você vai botar assim, ó, A Porta para a Salvação. E você vai montar uma introdução, falar sobre a importância da salvação, pois esse tema interessa a todos. Todos querem ser salvos, ninguém deseja se perder, né? Agora vem o argumentos ou desenvolvimento, que é, primeiro ponto, eu sou a porta. O subponto, a porta que leva à vida é estreita. Mateus 7, capítulo 7, verso 14. Se alguém entrar por mim, todos podem entrar, sem exceção. João, capítulo 6, no verso 37. Salvar-se-á da perdição eterna. João, capítulo 3, verso 16. Conclusão: enfatizar que somente por Jesus entramos no céu. Aí você vai e faz o apelo e um convite aos que querem entrar pela porta da salvação. Né? Você vai ministrar essa palavra. Tem que pregar a exortação contra o pecado. Também pregar que a porta continua estreita. Tem que pregar a salvação de Deus, mas também tem que pregar sobre a renúncia, sobre a volta de Cristo. Eu já te dei o tema e também te dei alguns exemplos aqui, a introdução, e no final você faz um convite, um apelo. Agora, o sermão expositivo. Tem o objetivo de exposição do texto sagrado. É excelente para explicações da Escritura. Ele trata da explicação de uma unidade bíblica de 4 ou mais versículos, ou ainda de toda a Bíblia. É excelente para a explicação da Sagrada Escritura. O principal objetivo desse tipo de sermão é exposição do texto sagrado. No sermão expositivo, as divisões principais derivam exclusivamente da passagem bíblica. A fonte do sermão expositivo é uma passagem, divide-se da passagem em torno de um tema central encontrado nela. As divisões da argumentação devem ser obrigatoriamente extraídas da passagem bíblica. Nas divisões, podemos usar as palavras da passagem bíblica, como também podemos usar as nossas próprias palavras, desde que a ideia da divisão provenha da passagem. Esse sermão é bastante apropriado para culto de ensino, né?
que seja na escola dominical, ou até mesmo muitos pregadores gostam de pregar o sermão expositivo. Até eu mesmo. Você vai pegar, né? Vamos botar Mateus 7 ou Salmo 23, seja qual passagem que for. Aí tem capítulo 1, tem o versículo 1, versículo 2, versículo 3, versículo 4. Aí você prega, né? Como pregamos o primeiro sermão, também tem que montar o tema, a introdução, explicar ali, depois fazer apelo. Esse aqui você pode fazer o quê? Pregar, né? Uma passagem, pregar o capítulo, explicando por versículo e por versículo. E outro exemplo de sermão expositivo, as subdivisões não podem ter base em outros textos bíblicos. Todas as divisões e subdivisões devem sair da passagem bíblica. No sermão expositivo, pode ser utilizado no mínimo de 1 ou 4 versículos, um capítulo inteiro, ou até mesmo de um capítulo. Você pode separar um versículo ou 4 versículos, ou versículo todo daquele capítulo, você explicar um por um. O sermão expositivo não apresenta as ideias principais da passagem, mas explicar cada detalhe. O sermão expositivo não pode ser subjetivo ou alegórico. Ele deve ser objetivo e expor o que a passagem realmente quer dizer, segundo a sua exégese, baseado nos métodos de estudo gramatical, histórico e teológico. Ele é fiel à palavra e é totalmente interpretativo. Exposições alegóricas são inaceitáveis. Devemos estudar a passagem cuidadosamente a fim de encontrarmos a ideia central do texto. No sermão expositivo, o contexto deve ser considerado, assim como o contexto cultural e histórico da época. Primeiro um exemplo do sermão expositivo. Lá em passagem do Efésios, capítulo 6, verso 10 a 18. Você pode estar montando o tema que é a batalha espiritual do cristão. Aí você vai montar a introdução e também montar, que é a quarta, argumentação. Primeiro ponto você pode estar montando ali, né? Do versículo 10 ao 13, que é a postura do cristão. E do versículo 11, você deve ensinar, explicar, deve ser firme no versículo 11. No versículo 11 você pode montar ali, explicar como, né, o cristão deve ser firme. No verso 12, você pode explicar como não luta contra seres humanos, mas contra forças espirituais, né? A nossa luta não é contra a carne e contra a sangue, mas sim a espirituais. Segundo ponto, a armadura do cristão, que é o verso 14 e verso 17. O verso 14 e 17 também diz que deve ter caráter defensivo. E o último versículo, que é o 17, né, o penúltimo, você pode ensinar que deve ter caráter ofensivo. E também o terceiro ponto, a vida de oração do cristão, que é o verso 18. E também no verso 18, você pode ensinar como deve ser persistente e também deve ser intercessora. O cristão tem que ter, né, intercessão, tem que ter uma vida de oração para lutar contra o espiritual. E na conclusão, você vai, né, a pregar ali e fazer também um apelo para que o povo possa ter uma vida de oração para lutar contra o espiritual. E também outro exemplo, que é o texto Salmo 23, que é o segundo tema, que é o pastor por excelência. E o terceiro, introdução,
né? E também você pode estar montando a introdução do Salmo 23. O tema é o pastor por excelência. Aí você monta a introdução, que é um sermão, e você vai montar a argumentação, que é a explicação do verso 1, que diz a natureza do pastor. Também no mesmo versículo 1, você vai dizer é um pastor divino ou é um pastor pessoal. E do segundo ponto, que é o versículo 2 ao 4, que você vai dizer bênçãos do pastor para suas ovelhas. No mesmo versículo 2, você vai dizer descanso, né? E no verso 3, direção, que o bom pastor, ele dá descanso, mas também a direção e também a segurança, que é o verso 4. E no versículo 5, vai dizer a fartura e honra. E no verso 5 e o 6, o futuro das ovelhas, né? E o 6, você vai explicar e dizer, cercado pela bondade e fidelidade do pastor, na presença do pastor. E a conclusão, você vai montar ali, fazer um apelo após a pregação, também após o sermão que você montou, vai estar ministrando a palavra de Deus, faz um apelo para o povo de Deus. E outro exemplo aqui de outro tema, que é 1 Coríntios, capítulo 1, do verso 10 a 17. Você pode estar montando através dessa passagem e fazer um tema ou título, que é o perigo da divisão dentro da igreja. Aí você vai montar ali o sermão, né? Através de introdução, com base no texto de Coríntios, mostrar as ciladas contidas na divisão entre os irmãos. Aí você vai montar a argumentação ou desenvolvimento, que o primeiro ponto é versículo 10, versículo 11, né, que é o segundo ponto, terceiro ponto, versículo 12, e o quarto ponto, versículo 17. Na conclusão, concluir mostrando o caminho da unidade, também apelo, convidar a igreja a abandonar as divisões e a buscar a unidade em Cristo. Agora, exemplo de sermão expositivo, também aspecto a serem abordados no sermão expositivo, com exemplo em 1 Coríntios, capítulo 11, verso 3 e o versículo 6. Você vai, através dessa passagem, 1 Coríntios, capítulo 11, versos 3 a 6, quando você for ministrar a palavra dessa passagem, que seja outras passagens também, outros livros, você tem que dizer sobre a autoria. Quem é o autor? Paulo. Paulo dá uma prévia do testemunho de Paulo. Você vai, né, falar quem é Paulo, você vai dar o testemunho de Paulo. E também a data, que você pode estar ali montando um sermão. A data em que a carta foi escrita, aproximadamente 55 a 57 depois de Cristo, né? Aí você vai montar a autoria, que é Paulo, dar o testemunho de Paulo, e você vai falar sobre a data, quando foi escrita, e também o local. Paulo se encontrava na província romana da Macedônia, provavelmente em Filipos. E aqui está o local que você deve ministrar na palavra através do sermão. E também destinatório, que é a igreja que se encontrava em Corinto, da qual Paulo foi o fundador. Paulo foi o fundador da igreja de Corintos. E o tema da carta é igreja problemática. Esta igreja era muito problemática. Hoje é o que mais tem hoje, né? No século 21. Sempre tem igreja que é muito problemática. Ovelhas que dá dor de cabeça. Portanto, você vai pregar esta passagem, vai falar
autoria, data, local, destinatória, né? Destinatário e também o tema da carta. Amém? Se caso você teve alguma dúvida ou também se você gostou desta aula, escreve aqui no comentário o que você achou. Não deixa de curtir, porque cada curtida que você dá, o joinha, a aula e o vídeo vai chegar nas outras pessoas, poder assistir e também acompanhar. Não deixe de compartilhar com mais 5 pessoas, no grupo do WhatsApp, no Facebook, no Instagram, também no Telegram. E não deixa de se inscrever no meu canal, para que você não possa perder nenhuma informação, e também não deixe de ativar o sininho, né, da vez que eu for gravar a aula ou postar algum vídeo, e vai chegar até você, né, vai te através do sininho, e vai te avisar, tá bom? Que Deus te abençoe. Eu sou o pastor Alexandre Trovão, professor, diretor do Instituto de Ensino Capacitando Teologia e Capelania. Nós somos a maior escola do Brasil, que já formamos milhares de alunos dentro e fora do Brasil. Nós somos amparados pelas leis federais. Temos o curso, vários diversos cursos disponíveis, curso de teologia, capelania, esse curso que acabamos de estudar aqui, curso oratória. Tem muitos cursos. É só você ir lá na descrição, lá tem o link do grupo do WhatsApp, ou me chama no privado, lá está o meu contato, para que eu possa colocar você no grupo. Todas as vezes que eu for postar cursos com mega promoção, você vai estar recebendo. Também tem cursos gratuitos que eu sempre anuncio também, e lá no grupo. Amém? Que Deus te abençoe. A paz do Senhor Jesus. Fique com Deus. Até a próxima aula que você for, né, sentir no coração, adquirir. Caso você queira ser o nosso aluno, que seja teologia, capelania ou outros cursos, vai ser bem-vindo, né? E você vai vir fazer parte dessa família. Amém? Deus te abençoe. A paz do Senhor Jesus.